Olá pessoal, boa tarde a todos, boa tarde aos alunos do sétimo ano 1 e do sétimo ano 2, boa tarde aos pais, aos responsáveis pelos alunos e a todos aqueles que assistem a nossa videoaula. Então, gente, nós estamos na semana 4, né? A última semana desse volume 3, então mais do que nunca é necessário que vocês estejam com as atividades em dias, principalmente os alunos do PET virtual, né? Que é aquele que a gente acompanha aqui. O PET impresso, por que eu falo isso? Porque os alunos do PET impresso, eu deduzo que eles estão com as atividades em dia. Até porque não tem desculpa, né, gente? Você está com a apostila na mão, então você vai fazer as atividades. O pessoal do PET virtual não, tem que estar entrando aqui, né? Tem que ter a questão do celular, muitas vezes tem o celular do pai, da mãe, né? Então, assim, é necessário que estejamos com as atividades todas prontas. Por quê? Porque essa última semana, hoje mesmo, é a última aula, né, de orientação, a aula de atividade de português, né, do mês. Sexta-feira é só correção. Mas a aula de orientação da atividade mesmo é essa aqui. Então, assim que termina o mês, o tempo é curto para a gente enviar os relatórios para a escola. Então, é necessário que estejam com as atividades em dia. Então, vamos lá. Semana 4, nós vamos trabalhar a leitura e os conteúdos relacionados. Reconhecimento, análise e posicionamento em relação aos textos argumentativos. Então vamos trabalhar alguns textos argumentativos. Textos argumentativos são aqueles textos em que o autor ele expõe sua opinião sobre determinado tema, ele defende sua ideia, nós chamamos a defesa da tese, né? Ele tem um posicionamento sobre determinado assunto e ele vai defender aquele posicionamento. O porquê que ele defende aquela ideia com seus argumentos, ok? Então vamos lá. Não perder tempo, já vamos direto para a atividade. Atividade 1. Leia o texto e responda as questões. Então o texto é um texto de Nayara Magalhães. Na verdade, isso é um artigo, né? Publicado na revista Veja. E nós temos aqui um fragmento desse artigo. Vamos ver o que Nayara fala a respeito de um determinado tema. Então, o título do texto dela, do artigo dela, é Regime, Ginástica e Cama. Então ela já começa a falar o seguinte, ó, a falta de sono adequado é definitivamente um fator de risco isolado para o ganho de peso. Então as pessoas que dormem pouco, né, tem noites mal dormidas, têm a tendência a ganhar peso. Mas por quê? Vamos ver o que ela fala sobre isso. A matemática da perda de peso é simples. O consumo de calorias deve ser inferior ao total de energia gasta pelo organismo. Nos últimos 5 anos, porém, uma série de estudos vem demonstrando que um terceiro fator deve ser incluído na equação do emagrecimento: o sono. Como a má alimentação e o sedentarismo, uma sucessão de noites mal dormidas pode condenar ao fracasso qualquer luta contra a balança. A pesquisa mais recente e uma das mais intrigantes sobre o assunto foi publicada na revista científica americana Annals of International Medicine. Meu inglês não é muito bom não, mas é basicamente isso aí. Conduzida por médicos da Universidade de Chicago, ela demonstrou que em períodos de pouco sono, a queima de gordura corporal é 55% menor e a perda da massa magra 60% maior. Perder massa magra significa perder músculos. E isso é ruim, porque leva à desaceleração do metabolismo e faz com que a pessoa ganhe peso com mais facilidade, diz o endocrinologista Valmir Coutinho, presidente eleito da Associação Internacional para o Estudo da Obesidade. Em outras palavras, dormir pouco favorece o efeito sanfona, a grande questão de quem tenta se livrar dos quilos em excesso. Então ela defende a tese, né? Ela está basicamente defendendo a tese que a pessoa que dorme pouco, ela tende a ganhar peso. E a pessoa que dorme bastante, o sono contribui para que a pessoa emagreça. Então ela coloca aqui, né? Ela vai lá no segundo parágrafo, ela explica o porquê disso. Letra A. Qual é o assunto tratado nesse texto? De que o texto fala? Só você ir lá no início você vai encontrar. Identifique a tese defendida no texto e transcreva abaixo.
qual é a tese, né? Qual é o argumento que a Nayara defende para as pessoas engordarem devido à questão do sono. É só você ver também lá no início do texto, fala isso. Letra C. Qual o argumento utilizado para afirmar que o sono é um aliado à dieta? Você vai ali, né? Tá nos parágrafos, naquela parte de porcentagem, ali está a resposta para isso. Vamos lá. Questão 2. Leia as cartas de leitores e responda. Texto 1. Goiânia, 8 de fevereiro de 2018. Caro editor, impressionante como foi infeliz a abordagem feita na reportagem da edição anterior sobre o estado de Goiás, especialmente sobre a capital Goiânia. O texto mostra a completa falta de conhecimento dos autores, que expressam opiniões estereotipadas sobre o povo que aqui habita. Lamentável que um texto de péssima qualidade tenha sido publicado na revista como essa. Atenciosamente, JS. Texto 2. Goiânia, 8 de fevereiro de 2018. Caro editor, gostaria de parabenizar os responsáveis pela reportagem sobre a região centro-oeste, especialmente o destaque feito à Goiânia, capital onde nasci e vivo até hoje. Os aspectos sociais e culturais presentes na cidade foram brilhantemente descritos no texto e muito bem representados por meio de das imagens que representam tão bem o nosso povo. Atenciosamente, MR. Então nós temos dois textos enviados a um jornal, né? A uma reportagem que foi publicada, eu acho que em um jornal, né? É um jornal. E um texto positivo e um texto negativo, né? Cada texto desse, tanto negativo quanto positivo, eles colocam os seus argumentos, o porquê que eles criticaram ou elogiaram a publicação. Letra A. Os dois textos tratam sobre uma mesma reportagem. Qual o posicionamento do leitor do texto 1 e o leitor do texto 2? O texto 1, ele fala o quê? O leitor do texto 1, né? Ele fala o quê? Que é o JS, né? Eles não colocaram o nome até para manter o texto anônimo. O que o texto 1? O texto 1 ele faz que colocação? O leitor do texto 1. E o leitor do texto 2 fala sobre o quê? Né? Vamos lá. Letra B. Transcreva o trecho em que demonstra a opinião dos leitores sobre a reportagem. Então você vai pegar, vai transcrever, vai retirar do texto 1, a parte que mostra a opinião que o leitor colocou, e colocar aqui, ó, no texto 1, e vai no texto 2, retira também a parte da opinião e coloque aqui no texto 2. Certo? Letra C. Quais palavras marcam a opinião positiva e a opinião negativa em relação à reportagem? Então você vai no texto 1 e vai colocar uma palavra que mostra, né? No caso, o texto 1, nós sabemos que o texto 1 ele foi a opinião negativa, né? Então você vai no texto 1, coloca uma palavra do texto 1 que mostra que a opinião foi negativa e vai no texto 2, coloca uma palavra que indica que a opinião do leitor foi positiva, ok? D. Quais argumentos utilizados pelo leitor do texto 1 para defender a sua opinião em relação à reportagem? Por que o leitor do texto 1 ele criticou tanto a reportagem? Qual argumento que ele utilizou nessa reportagem? Você vai voltar no texto aqui e vai pegar o argumento que ele colocou porque ele criticou a reportagem, ok? Atividade 3. Leia o texto a seguir e responda. O livro. O livro é um lugar de papel e dentro dele existe sempre uma paisagem. O leitor abre o livro, vai lendo e quando vê já está mergulhado na paisagem. Pensando bem, ler é como viajar para outro universo, sem sair de casa. Caminhando dentro do livro, o leitor vai conhecer personagens e lugares, participar de aventuras, desvendar segredos, ficar encantado, entrar em contato com opiniões diferentes das suas, sentir medo, acreditar em sonhos, chorar, dar gargalhadas, querer fugir
e às vezes até sentir vontade de dar um beijinho na princesa. Tudo é mentira. Ao mesmo tempo, tudo é verdade, tanto que após a viagem, que alguns chamam leitura, o leitor, se tiver sorte, pode ficar compreendendo um pouco melhor sua própria vida, as outras pessoas e as coisas do mundo. Então esse é um texto de Ricardo Azevedo. Letra A. O autor lança diversas opiniões sobre o que é um livro. Marque um X nos trechos em que haja uma opinião. Então você vai observar, aqui são os parênteses, viu gente? É porque ficou, aqui não está muito legal, mas são os parênteses. Então você vai escrever e vai marcar com X, marque com X, só os trechos que apresentam uma opinião do autor. Somente os trechos que apresentou a opinião você vai marcar com X, ok? Letra B. Você concorda com o autor sobre o que ele acha a respeito dos livros? Por quê? Então ele emitiu vários comentários nesse texto sobre o livro. Você concorda com ele? Por que você concorda com ele? E para você, o que é um livro e qual a sua importância? Então, o que é um livro para você? Livro é simplesmente um amontoado igual isso aqui? É um monte de papel como esse aqui? O que é um livro para você? Qual a importância do livro nas nossas vidas, né? Então, você vai colocar a sua resposta pessoal. Então, gente, foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição, né? Pode me mandar a mensagem. Estarei aqui disponível com vocês até às 17h10. Beleza? Abraço a todos.